Deus essa semana, ele partiu de uma observação minha. Eu gosto muito de observar a criação do Senhor, porque eu tenho aprendido muito com ela. E muitas vezes, algumas coisas passam desapercebidas na nossa vida, porque nós não temos esse momento de parar, observar, refletir naquilo que Deus pode estar falando conosco em algumas situações mínimas. E o que aconteceu? Eu estava observando uma formiguinha e fiquei analisando como as formiguinhas procedem. Eu acho que a maioria de nós já tivemos um momento de contemplar as formiguinhas, seja na infância, em algum momento da vida, de observar quando ela está levando o alimento e seguindo aquele trajeto rumo ao formigueiro. Normalmente, o que a formiga carrega, às vezes é um tamanho muito maior do que ela possa carregar. Se nós formos pensar e analisar, a maioria é muito maior. Aí eu fiquei pensando e aí me veio o seguinte versículo que está em Marcos 11:23, que diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos o poder de fazer análise, reflexões e tomar algumas decisões. E temos também Deus acima das nossas vidas, mas muitas vezes nós não nos comportamos como a formiguinha. A formiguinha, ela não tem tudo isso que nós temos. Ela não consegue, acho que, imaginar esse Deus que está sobre a minha vida e sobre a vida dela, porque ela foi criada por Deus. E ela mesmo assim, ela toma essa atitude de coragem, de tomar sobre si aquilo que ela tem que resolver. Ela não corre do problema, ela simplesmente pega o alimento porque ela precisa levar para o formigueiro o alimento para elas, por um tempo que elas possam passar sem alimento quando chega o inverno. Então elas vão suprindo o formigueiro com esse alimento que elas vão carregando diariamente. E ela não faz essa análise que nós temos o poder de fazer. Ela simplesmente vai e faz. E aí eu fiquei pensando, como nós temos esse poder todo crítico, de criticidade, de análise, muitas vezes nós nos deparamos diante das situações, das dificuldades e paralisamos. De repente, Deus está querendo nos chamar a atenção para nos comportarmos como as formiguinhas. Não pensa, vai e faz. Porque nós temos um Deus que está sobre a nossa vida, que Ele nos vai dar suporte para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida. Se eu e você, nós crermos, assim como diz a palavra, se nós crermos e não duvidarmos do nosso coração, até um monte pode se transportar para dentro do mar. Será que o que essa formiguinha está fazendo não é carregar a própria montanha sobre ela? Porque se formos analisar a dimensão do que ela está carregando, é imensa. E muitas vezes nós paralisamos. Qual que é a sua montanha? Qual é a montanha que muitas vezes Deus não está falando para você que ela se derrame no mar, mas que muitas vezes a gente tem que enfrentar essa montanha e não fugir dela? Essa reflexão eu gostaria de deixar nesse dia para cada um de nós, para que nós possamos nos mover em fé e não duvidar daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Nós temos Deus acima de nós. O que nós precisamos é nos posicionar em relação àquilo que Deus está colocando diante de nós e enfrentarmos e não desistirmos diante da dimensão, às vezes da montanha que você está tendo que ou escalar ou carregar. Eu não sei o que Deus quer, mas eu sei que o Senhor quer que nós não nos paralisemos diante das dificuldades, dos nossos problemas, das situações. Ele simplesmente quer que nós tenhamos fé e saibamos que Ele é Deus poderoso e está conosco. Mas a palavra de Deus também diz: faz a tua parte, que eu te ajudo. A nossa parte muitas vezes nós não estamos querendo fazer. Nós estamos querendo que Deus faça tudo, né? E tem uma máxima na vida que todo mundo diz assim, muitas pessoas dizem assim: o que será, será. Eu simplesmente, eu não gosto dessa frase, porque é como se você deixasse a situação à vontade.
Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não, nós temos a nossa parte a ser feita. Se eu e você, nós não fizermos a nossa parte, assim como a formiguinha, se ela chegar de cá dentro lá do formigueiro e falar assim, olha, se tiver que vir o alimento, vai vir. Não, ela não faz isso, ela não se comporta dessa forma. Ela percorre muito, a gente não tem, eu não consigo dimensionar tanto que essa formiguinha anda, às vezes, diariamente, atrás do alimento. E aí, quando você chega diante do alimento, ainda é grande, é pesado, e ela põe sobre ela e ela carrega. Ela vai e faz. Nós, às vezes, estamos pensando demais e fazendo muito menos do que nós devíamos. Então, eu gostaria de te encorajar a enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, porque Deus é com você. Não temas. Um beijo no teu coração e até o próximo Conversando com Deus. Te amo em Cristo Jesus.